Agora vamos falar sobre a pilha de tecnologia da plataforma PDPJ-BR, Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro. Em primeiro lugar, o que é a PDPJ? A PDPJ é, ao mesmo tempo, um lugar, uma arquitetura e um conjunto de padrões. Trata-se de nuvem pública nacional do Poder Judiciário Brasileiro para a hospedagem dos novos sistemas, módulos e serviços de interesse e uso geral dos atores envolvidos com a administração da justiça. A PDPJ-BR também define uma arquitetura, um modo pelo qual os mencionados sistemas, módulos e serviços devem ser desenvolvidos e se comunicarem, bem como estipula padrões a serem seguidos para realizar a arquitetura proposta. Então, esses documentos citados nesta apresentação estão disponíveis neste link docs.pdpj.jus.br. A informação é pública. Então, a primeira tecnologia empregada nessa plataforma é o Spring Framework. O Spring Cloud, conjunto de ferramentas que possibilita um desenvolvimento rápido dos principais padrões de computação distribuída. O Spring Cloud se integra aos serviços Spring Boot para promover um ambiente distribuído, interligado, utilizando suas bibliotecas para a descoberta de serviços, roteamento, circuit breaks e etc. Entre as bibliotecas disponibilizadas estão as que dão suporte à suíte Netflix para computação em nuvem. Eureka. Serviço REST utilizado como Server Register. Cada serviço, ao ser iniciado, se registra no Eureka Server, que será responsável por manter um catálogo de serviços ativos. Através deste catálogo, é possível atribuir outros comportamentos aos sistemas, como load balance e circuit break. Então, esses serviços da plataforma, eles são utilizados para centralizar e organizar todas as APIs e serviços que estão disponíveis. Zoo, serviço de borda que tem como principal função ser um ponto único de entrada, distribuindo as requisições entre os sistemas às diversas instâncias de serviços que estão registrados em sua nuvem. Restrix faz o papel de monitorar dos serviços, mantendo um conjunto de dados com informações a respeito da execução dos serviços. É o seu papel também operar o Circuit Break. Data Inverse. Inverse é um módulo do Hibernate que adiciona funcionalidades de auditoria às entities JPA. Spring Boot. Solução criada pela Pivotal para entregar uma aplicação Spring de maneira rápida e que esteja pronta para produção, sem que haja necessidade de um monte de configurações, como acontece muito em aplicações Java para o web. Recursos inicializados pelo Spring Boot. Então, a plataforma principal dessa plataforma do judiciário, a linguagem principal é o Java e o Spring, o framework Spring. Tá? Então, os recursos que são analisados, um deles é o Actuador, funcionalidades adicionais que permite o monitoramento e gerenciamento de aplicações em produção, com o uso de endpoints HTTP ou JMX. Micrometer, biblioteca de instrumentação de métricas para aplicativos Java. Coleta as informações da aplicação em tempo de execução e expõe um endpoint. Prometheus, banco de dados de série temporal dimensional. Extrai métricas de instâncias de aplicativos periodicamente com base na descoberta de serviço. Prometheus Endpoint disponibiliza as métricas fornecidas pelo Micrometer.
AMQP, conjunto de ferramentas para o desenvolvimento de soluções de mensageria baseados no protocolo AMQP, Advanced Message Querying Protocol. Fornece um template como uma abstração de alto nível para envio e recebimento de mensagens. AOP, paradigma de programação que visa aumentar a modularidade, permitindo a separação de interações transversais no código. Ele faz isso inserindo comportamento adicional ao código existente, sem modificação do próprio código. Em vez disso, podemos declarar esse novo código e esses novos comportamentos separadamente. Configuration Processor, processador de anotações que gera metadados sobre classes em seu aplicativo que são anotadas como @configuration_properties. Esses metadados são usados pelo seu IDE Eclipse, IntelliJ ou NetBeans para fornecer autocompletar e documentação para as propriedades ao editar os arquivos Application Properties ou Application YAML. Data JPA fornece suporte avançado para a camada de acesso a dados baseados em JPA. Data Redis. Redis é um banco de dados em memória que pode ser utilizado em formato chave-valor, cache ou agente de mensagens. Nos projetos da PDPJ é utilizado como cache. Netflix Eureka Client fornece os recursos de cliente para o serviço de descoberta Eureka. Security, recursos de segurança do Spring Framework. Na PDPJ, a segurança da aplicação é integrada com o software Keycloak. Flyway, ferramenta para a organização de scripts SQL, que são executados no banco de dados, funcionando como um controle de versão do mesmo. Com ele, é possível sincronizar o banco de dados com a versão da aplicação, saber quais scripts SQL foram executados ou não, automatizar a execução de scripts e criar um banco de dados do zero. Hibernate Envious, biblioteca que permite auditar classes persistentes através do controle de versões em mapeamentos de objetos relacionais, feitos através do Hibernate. Para cada entidade mapeada, auditada, uma tabela versionada é criada no banco de dados, contendo todo o histórico das alterações efetuadas sobre aquela entidade. H2 Database, banco de dados Java puro. Keycloak, solução código aberto para o gerenciamento da identidade e acesso. Fornece funcionalidades como Single Sign-On, SSO, entre outras. MapStruct, gerador de código para a implementação de mapeamento entre tipos de bens Java. No projeto é utilizado para converter DTOS em entities e vice-versa. PostgreSQL, sistema gerenciador de bancos de dados. Swagger, linguagem de descrição de interface para descrever APIs RESTful, usando expressões JSON. Swagger é usado junto com um conjunto de ferramentas de software de código aberto para projetar, construir, documentar e usar serviço da web RESTful. Agora, vamos fazer uns resumos, um resumo geral de todas essas ferramentas, que são muitas ferramentas que são utilizadas, e mostrar em que cada categoria, né, essas ferramentas se encontram. Então, a primeira é o Spring Boot, que é um framework para criar aplicações Spring independentes. É base para muitas outras ferramentas e é um framework base. O Spring Cloud, conjunto de ferramentas para construir microserviços. Relação com outras ferramentas. Orquestra e integra diversas ferramentas como Eureka, Zoo, Restrix, etc. Então, está na categoria de microserviços. Eureka é um Service Discovery
que permite que serviços se encontrem dinamicamente. Utilizado pelo Spring Cloud para registro e descoberta de serviços, também categoria microserviços, ZUL, Gateway de API, roteamento, segurança e filtros para requisições. Integrado ao Spring Cloud, substituído pelo Spring Cloud Gateway. Então, também está na categoria microserviços e estão todos vinculados com o Spring Cloud. Spring Cloud Gateway. Novo gateway da API do Spring Cloud, mais moderno e performático que o ZUL. Substitui o ZUL como gateway de API no Spring Cloud. Categoria microserviços, Restricts, Circuit Breaker, protege contra falhas em cascata. Integrado ao Spring Cloud, substituído pelo Resilience4j, também da categoria de microserviços, Resilience4j, implementação moderna de Circuit Breaker, Rate Limiter e outras ferramentas de resiliência. Substitui o Restricts na Spring Cloud, microserviços. Netflix Eureka Client, cliente Eureka para registro e descoberta de serviços. Utilizado por serviço Spring Cloud para interagir com o Eureka Server, também da categoria de serviços. Então, todos esses serviços estão vinculados a microserviços e ao Spring Cloud. Agora, o AMQP, Rivet, etc., protocolo de mensagens assíncronas, pode ser usado para comunicação entre microserviços. Então, está mais relacionado à categoria de comunicação. O Data JPA já está relacionado a banco de dados. É uma abstração para acesso a banco de dados relacionais, utilizado para persistir dados em bancos de dados como PostgreSQL. Então, está na categoria persistência, Data Redis, integração com o banco de dados Redis, utilizado para cache ou armazenamento de dados em memória, também na categoria persistência. Agora, o Data Inverse, Hibernate Inverse. Auditoria de dados. Registra as alterações em entidades JPA. Utilizado como Data JPA para rastrear mudanças nos dados. Então, isso aqui já é uma ferramenta de auditoria. Hibernate Inverse, implementação do Inverse, base para o Data Inverse, então está vinculado, né? Também é de auditoria. Agora o Flyway. Migração de banco de dados. Controla as versões de esquema do banco. Utilizado para gerenciar a evolução do banco de dados como PostgreSQL. Categoria Banco de Dados Flyway. H2 Database. Banco de dados embutido para desenvolvimento e testes. Pode ser usado em conjunto com Spring Boot para testes. Banco de dados, na categoria. PostgreSQL, banco de dados bem conhecido e robusto, né? Banco de dados relacional, pode ser utilizado com Data JPA para persistir dados. Categoria banco de dados, Actuator, monitoramento e métricas da aplicação Spring Boot. Disponibiliza endpoints para monitorar a saúde, métricas e configuração da aplicação. Esse já é uma categoria de monitoramento. Micrometer, biblioteca para instrumentação de aplicações, utilizado pelo Spring Boot Actor para coletar métricas, categoria monitoramento. Prometheus, sistema de monitoramento e alertas, pode coletar métricas expostas pelo Micrometer e Actuator. Então, também é da categoria monitoramento. OAP, Aspect Oriented Programming, programação orientada a aspectos, utilizado para adicionar comportamento transversal à aplicação como login ou segurança. Já é na categoria de programação. Security, Spring Security, framework de segurança para aplicações Spring, utilizado para autenticação e autorização. Então já entra na categoria de segurança. Keycloak, solução de gerenciamento de identidade, IAM. Pode ser integrado com Spring Security para autenticação e autorização, também da categoria de segurança. Swagger, Spring Doc Open
API. Documentação de APIs e REST gera documentação interativa para APIs Spring Boot. Categoria documentação. MapStruct. Mapeamento de objetos simplifica a conversão entre diferentes tipos de objetos, DTOs, entities, etc. Então, essa aqui é a categoria mapeamento. E, finalmente, Configuration Processor. Processa anotações de configurações do Spring Boot. Ajuda a gerar metadados para configurações, facilitando o uso de IDEs. Categoria configuração.